Boa noite, irmãos e irmãs. Continuando aqui com o estudo do livro Gálatas, O Perigo do Legalismo no Cristianismo, de Bruce Einstein. A partir desse ponto, versículo 6. Mas aqui a gente chegou. Todas as três pessoas da divindade são encontradas neste versículo, garantindo a liberdade de filiação aos crentes. Paulo diz, abre aspas, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, fecha aspas. Esta bênção tremenda é a possessão comum de todos os crentes, tanto aqueles que eram judeus, como aqueles que eram gentios. Isto é visto no uso do pronome nós, no versículo 5, que indica crentes judeus, e dos vós, no versículo 6a, que indica crentes gentios. Na última parte do versículo 6, ele une os dois juntos, dizendo nossos. A ênfase aqui não está tanto na bênção e posição de filiação, mas nos privilégios práticos conectados com isso. É o Espírito de seu Filho clamando em nosso coração. Isso é, o Espírito nos dá a consciência desta revelação. E a resultante ousadia para nos achegarmos ao Pai com a mesma intimidade que o próprio Filho de Deus se achega a ele. Isso é indicado na expressão Abba Pai. Estas são as mesmas palavras que o Senhor usou quando falou com seu Pai. Vemos em Marcos 14:36. Abba indica intimidade. Pai indica inteligência. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem interromper, trazer um pensamento, um comentário. A liberdade de filiação é de se achegar a Deus como nosso Pai, abre aspas, livremente se dirigindo a Ele, fecha aspas, a versão de John Nelson Darby, em todas as nossas orações e louvores. 1 Timóteo 4, versículo 5. Isso não significa que podemos ser irreverentes quando falamos com Deus. Devemos sempre nos achegarmos a Ele reverentemente, mas podemos fazer isso com fraqueza e intimidade, porque somos filhos. Dá um tempo aqui, fechamos aqui o verso 6 de Gálatas. O apóstolo esclarece o fato de que este maravilhoso privilégio de filiação deve ser exercitado individualmente, dizendo, és filho. Observe que tal expressão está no singular. Enquanto a companhia de crentes, somos todos filhos de Deus. Gálatas 3:26. Mas o exercício prático de nossa liberdade diante do Pai é inteiramente uma questão individual. O que isso significa é que não podemos desfrutar das liberdades da filiação
por outra pessoa, e é vice-versa. É algo que devemos experimentar individualmente. Abre aspas. Herdeiros de Deus também é mencionado no singular aqui, talvez pela mesma razão. Tendo declarado este maravilhoso privilégio de filiação, o apóstolo agora aponta para o retrocesso dos Gálatas. Eles haviam sido salvos e estavam na posição de filhos, porém tinham voltado para a lei. Uma pessoa sob a lei se achega a Deus por meio de um sistema de formas, cerimônias e rituais, os quais a colocam numa certa distância de Deus. Este era o caso do judaísmo, que era uma religião dada por Deus, projetada para um povo terreno que não tinha a posição de filiação. Aqueles que viviam no tempo do Velho Testamento se achegavam a Deus desta forma, porque, abre aspas, ainda o caminho do santuário, Santo dos Santos, não estava descoberto. Fecha aspas, versão Ara. Vemos em Hebreus 9, versículo 8. Ao se dirigirem para esse sistema legal, os Gálatas perderam a liberdade de sua filiação. O retrocesso deles não era em sua posição diante de Deus como filhos. Isto é algo imutável, mas em sua conduta como filhos. Não podemos jamais perder nossa posição de filiação, mas podemos perder a liberdade dela, e este era o problema dos Gálatas. Antes de serem convertidos, eles serviram, abre aspas, aos que por natureza não são deuses, fecha aspas, e estavam em sujeição a essas falsas deidades escravizantes, versículo 8. Isso mostra que, enquanto havia alguns entre eles que eram de descendência judaica, a maioria dos Gálatas eram gentios convertidos. E agora, depois de serem salvos, ao se voltarem para a lei, estavam retornando à servidão dos rudimentos, fracos e pobres, fecha aspas. Perdão, aos rudimentos, aos princípios, né? Como o autor diz aqui, da religião terrena. A diferença era que o sistema legal mosaico era uma religião de cerimônias e rituais ordenadas por Deus, enquanto que a adoração pagã possuía rituais corruptos. Ambas tinham rituais e cerimônias que ficavam entre o adorador e a deidade que ele adorava. Portanto, para um cristão adotar agora o judaísmo, mesmo tendo sido uma religião ordenada por Deus, é colocar-se em servidão, Atos 15, versículo 10, e perder sua liberdade como filho. Isso acontece em uma grande medida na cristandade. A adoração formal e estruturada veio a ser aceita em muitas denominações como sendo o ideal de Deus e tomou o lugar da liberdade de filiação que cristãos possuem de se achegarem a Deus. Na maioria dos casos, esta ordem semi-judaica teve suas raízes no catolicismo e nas igrejas reformadas que surgiram do catolicismo, quando crentes tinham pouca luz quanto à revelação cristã
da verdade. Naqueles dias, eles tinham acabado de sair das trevas do catolicismo e não entendiam a verdadeira natureza e chamado da igreja. Eles, como muitos fazem hoje, creram que a igreja é um Israel espiritual e que todas as promessas de Deus para os patriarcas do Velho Testamento se cumpriram hoje na igreja no sentido espiritual. Sendo assim, eles não veem nada de errado em se misturar ideias judaicas de aproximação de Deus com a adoração cristã. Consequentemente, em lugar de se achegarem a Deus na liberdade de filiação, abre aspas, livremente se dirigindo a Ele, fecha aspas, em oração espontânea, cristãos nesses sistemas foram reduzidos ao uso de livros de oração e programas de coração pré-arranjados. A linguagem usada nesses livros de origem de oração indica um povo adorando a Deus a certa distância. A partir disso, vem a ideia de se fazer uma reza, que é a recitação de oração previamente escrita. Nesses sistemas, Deus é tratado como nosso Pai Celestial, como se ele estivesse bem longe nos céus, embora as Escrituras digam que os cristãos estejam assentados em lugares celestiais, na mais próxima posição de Deus possível, que uma criatura poderia ter. Efésios 2:6. Cristãos estão numa posição onde nenhum sacerdote de ordem aarônica jamais pode estar na imediata presença de Deus no santuário celestial, o verdadeiro Santo dos Santos. Hebreus 10:19, versão Ara. Estando em tal lugar de proximidade de Deus, é adequado que nos dirijamos a Ele simplesmente como Pai. Além disso, salmos do Velho Testamento são utilizados para expressar os sentimentos de cristãos em suas orações e louvor. Os salmos, como sabemos, estão cheios de expressões que indicam que o adorador não tem a certeza de salvação e aceitação diante de Deus por meio da obra consumada de Cristo. O grande efeito de cristãos adotarem essas expressões é que a liberdade de filiação na presença de Deus, o Pai é, na prática, perdida inteiramente. Os que assim fazem acabam essencialmente se aproximando de Deus no terreno do Velho Testamento. Grupos cristãos que possuem maior luz e entendem que a adoração cristã formal nas grandes igrejas eclesiásticas da Reforma não é o ideal de Deus. Também podem perder a liberdade de filiação na presença do Senhor.
Se o espírito de legalismo penetrar em tal ajuntamento de cristãos, isso se fará evidente pelas orações dos santos sendo rígidas e cheias de chavões frequentemente repetidos. Versos 10 a 11. Os Gálatas desviaram-se, entretanto, os Gálatas desviaram-se entrando em cerimônias e rituais rudimentares de religião terrena. Estavam guardando, abre aspas, dias e meses e tempos e anos, fecha aspas. Fazendo isso, estavam se voltando para um sistema que os colocaria na prática no terreno do Velho Testamento. Esta era uma grande preocupação para o apóstolo. Ele disse, abre aspas, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco, fecha aspas. Isso significa que ele temeu por eles no que diz respeito à vida espiritual deles, porque estavam num caminho totalmente errado. Além disso, Paulo viu seu trabalho despendido com eles como sendo de nenhum efeito. Em suma, o primeiro ponto de Paulo, no capítulo 4, é que se um cristão mistura princípios da lei com graça, ele irá se colocar sob a servidão da religião terrena e perderá a liberdade de sua filiação na presença do Pai. Tem uma nota aqui, uma não, duas notas. Nota do texto, do autor. Tantos em Romanos 8, 15 e versículo 23, quanto em Gálatas 4, versículo 5, encontramos a mesma palavra, o grego aitotésia, que está como adoção de filhos na versão King James e como filiação na versão de John Nelson Darby. Outra nota aqui. A palavra grega teknion, diminutivo de teknon, traduzida na King James como criancinhas e na John Nelson Darby como crianças, é empregada em 1 João 2:1, versículos 12, 28, capítulo 3, versículo 7 e 18, capítulo 4, versos 4, capítulo 5, versos 21, João 13, 33 e Gálatas 4, 19. E conforme nota de rodapé da versão de Nelson Darby, em 1 João 2:1. É um termo de afeto paterno que se aplica aos cristãos, independentemente do crescimento. A palavra grega, paidion, traduzida na King James, John Nelson Darby como criancinhas, é empregada nos capítulos 2, versículo 13 e versículo 18 de 1 João, é empregada nos capítulos 2, versículo 13 e 18 de 1 João, e significa os que são imaturos na fé, como em 1 Coríntios 14, 20. Em todas as versões em português,
Todos esses versículos são traduzidos como filhinhos, indistintamente. Indistintamente. Continuando aqui. Os que são governados pelo sistema legal tornam-se frios e sem empatia. Capítulos 4, versículos de 12 ao 20. O apóstolo agora passa a falar de outro efeito negativo resultante de se misturar lei e graça. O crente torna-se frio e sem empatia em suas interações com os outros. Paulo aponta para a própria conduta dos Gálatas para com ele como uma prova disso. Isso mostra que se um cristão vive sobre princípios legalistas, isso não afetará somente sua liberdade na presença de Deus, mas também afetará sua conduta entre irmãos. Verso 12. Paulo começa rogando-lhes, abre aspas, sejais como eu, fecha aspas. Ele está falando aqui daquilo que ele era na prática, completamente liberto da lei. Ele queria que eles tivessem a mesma liberdade que ele tinha. Ele também diz, abre aspas, porque também eu sou como vós, fecha aspas. Isto é, em posição, eles eram como Paulo era, porque todos crentes estão na mesma posição diante de Deus como filhos. Existe um princípio importante que Paulo emprega aqui que não podemos perder. O princípio é: não podemos esperar ter poder sobre os outros para guiá-los para fora de algo, se nós mesmos não estivermos limpos disso. Paulo podia rogar aos Gálatas para que se livrassem da lei, porque ele próprio estava liberto dela. Então ele acrescenta, abre aspas, nenhum mal me fizestes, fecha aspas. Embora estivesse triste com o retrocesso deles, ele queria assegurar-lhes de que não estavam pessoalmente ofendidos pelas suas ações recentes para com ele. Versos 13 ao 16. Paulo volta ao princípio da experiência deles e lhes mostra o que o legalismo havia feito na vida deles. Como recém-convertidos, os tenros brotos da graça começaram a se desenvolver neles. E isso era muito bonito. Isso pode ser observado no seu genuíno amor e cuidado para com o apóstolo. Ele tinha uma fraqueza na carne, alguma doença,
talvez com os seus olhos, que era uma verdadeira prova para ele no serviço ao Senhor. Todavia, eles não o desprezaram, nem o rejeitaram com desdém. Por conta disso, antes o trataram com ternura e o receberam como um anjo de Deus. Versículo 14, versão de Nelson Darby. O cuidado deles para com ele chegou ao ponto em que, se fosse possível, arrancaria seus próprios olhos para lhe dá-los. Porém, agora, voltando-se para a lei, aqueles tenros brotos de graça haviam sido expulsos deles. Os gélidos ventos do legalismo fizeram com que seus corações se esfriassem para com ele, a tal ponto que ele agora estava sendo tratado como inimigo. Ele diz, abre aspas, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Fecha aspas. Tal é o triste e lamentável resultado que um espírito legalista produz. Ele enfraquece e restringe o fluxo das afeições de um crente para com os outros. O ponto de Paulo é claro. Legalismo tende a fazer do crente frio e sem empatia. Alguém que vive em linhas legalistas geralmente faltará com graça em suas interações com os outros. Tenderá a ser severo em suas ações em um lugar de ser gracioso. Normalmente tomará uma linha dura em questões que se levantam na Assembleia, em vez de adotar uma linha mais branda e graciosa. Não estamos dizendo que tais pessoas não possuem momentos graciosos, porém os que caracterizam é a insensibilidade, dureza e, frequentemente, um espírito crítico. Isso é normalmente apontado para aqueles que não aderem às suas regras e regulamentos. Outra coisa que pode ser aprendida a partir disso é que a doutrina de uma pessoa afeta a sua conduta. Má doutrina leva a má prática, segundo Timóteo 2, versículo 16. No caso dos Gálatas, eles haviam se encharcado de má doutrina em relação à lei, e isso produz má conduta. Eu acho que o irmão Bruce ele poderia até acrescentar também até uma palavra, mais uma palavra quando ele menciona aqui, né, como um crente, um cristão legalista, ele age, né? De um crente legalista, ele não se julga, ele só julga os outros. E eu creio que não só eu, mas irmãos que infelizmente passaram pelo sistema, né? Passaram por essa fraqueza e né, que os irmãos nos ensinam hoje, né? Nós devemos ter muito cuidado quando falamos dos irmãos que estão no sistema religioso, né?
Porque foi uma ação do Senhor em nos dar a capacidade de nos afastarmos, né? E de receber luz dessa verdade. Então, um, um cristão legalista, religioso, ele não se julga, ele julga os outros. Mas, Jess, Pois não, irmão? Fica à vontade. é um pensamento em cima desse assunto é que a gente, pelo menos eu, né, que vim do sistema, eu presenciei muito isso, né? Ali muitas das vezes o Crelo, não sei a palavra direito, ele não aceita disciplina, não aceita ser julgado, ou seja, é inquestionável a autoridade. Então, mesmo que seja sincero, você observa essas coisas. E aí eu pensando que o irmão, falando sobre isso aí, né, eu lembrei até aqui de Gálatas mesmo, capítulo 6, versículo 1, que dá um indício de como deve ser, né, alguém que age com amor, mas porém com a verdade, né? Se o irmão quiser colocar aí, é Gálatas capítulo 6. Gálatas, versículo 6:1. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, é uma passagem que mostra, né, que tem falhas no meio de cristão, né? E tem aqueles que ministram, vamos dizer assim, que estão mais à frente. É falado lá em Timóteo, em Tessalonicenses também, fala, né, para reconhecer aqueles que trabalham na palavra, na doutrina. Então, tem o reconhecimento, né? Uma assembleia reconhece quando alguém ministra. Porém, esse sentimento, né, de amor, esse sentimento de verdade com amor, para não ficar, não ser legalismo. Então, aqui, o que mostra aqui nesse versículo, nesse capítulo 6 de Gálatas, é que mesmo se o irmão fosse sincero e ele usar, muitas das vezes, de legalismo, que pode acontecer, mesmo um irmão salvo, sincero ao Senhor, ele pode cair nessa falha, né? Por isso que está escrito aqui em Gálatas capítulo 6. Então, pensando nesse assunto, porque se uma pessoa que for sincero for repreender alguém ou querer julgar o pecado de alguém, e ele não tiver esse sentimento de amor, mesmo que seja em verdade, vai haver dano, né? Se ele for um filho, se ele for um ministro fiel a Deus, for escolhido pelo Senhor, com certeza vai vir a reprimenda, que é o que fala aqui. É só esse pensamento. E, infelizmente, uma das coisas que mais desonra o Senhor, que o legalismo provoca, são o contrário, né, do que o irmão Leônidas acabou de ler em Galatas 6:1, né? São, infelizmente, irmãos e só faltam violentar
no sentido da palavra violência a outros irmãos, né? Quando se julgam, e é tão desonroso para a pessoa do Senhor, que são irmãos que, infelizmente, não andam em santidade, né? Não andam em santidade, principalmente os líderes religiosos, né? Seja na questão doutrinal, na questão moral, eclesiástica. Então, e, e pune irmãos de uma forma, né, que, que não está na doutrina que a igreja recebeu. Ainda assim, o Senhor, o julgamento do Senhor vai começar pelos da casa. Só mais um pensamento, comentário até. Em denominações, mantém um costume de, muitas das vezes, daqueles que está à frente ali, né? Eu vivenciei muito isso. Saber de algum erro de algum irmão, ou seja, e chegar ali na hora ali que tiver pregando a palavra, eles usam a palavra de Deus jogando em direto. Então, isso era muito, muito visível, todo mundo percebia. Então, era uma coisa bem chata, que não é de acordo com a palavra de Deus, né? Tem até exemplo na palavra de Deus de irmão experimentado, né? Não sei se é lá em Mateus, que fala que, se possível, for primeiro conversar, né, com aquele irmão que às vezes caiu alguma falha, algum pecado, e tentar trazer aquele irmão para a verdade de volta, tentar trazer aquele irmão, se for, se possível for, nem chegar ao conhecimento de outros irmãos, né, para evitar algum constrangimento. Infelizmente não é assim. É isso que ouvindo aí a fala do irmão Leones, né? Eu até conversando com a irmã, que era de denominação, né? Que ela estava abatida e até chorava, né? Porque ela chegou para o pastor em particular e, pastor, né? Isso aqui, o que o senhor falou, não tá indo contra a palavra aqui, né? Chegou em particular e lembrando aí do que o Leonis falou, né? E aí o cidadão nos outros cultos começou a dar indireta, né? No caso, na ovelha dele, né? Como é falado lá, né? Dando indireta, como ele diz, cajadada. Então, são essas coisas que trazem desonra para o Senhor, mas o Senhor, né? O Senhor vai tratar cada um de nós. Irmãos, como hoje foi mais leitura e também chegamos no horário, só vou colocar aqui o próximo ponto de amanhã, assim o senhor permitindo, que é: os que são governados pelo sistema legal perdem seu discernimento. Deixa eu só tirar um print aqui, irmãos. Tirar aqui a gravação.